Graças a Deus, igreja, amém? Amém. Deixa eu abrir. Cadê o fundo aí? Cadê o fundinho? Cadê Samuel? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Te damos liberdade, Senhor, nessa noite. Apresentamos a Ti, Senhor, o nosso coração, as nossas mentes, nosso espírito, Senhor. Senhor, nós rejeitamos em nós, nesse momento, toda a presença que não provém de Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, prepara o coração, a mente, o espírito da Tua igreja para receber a Tua palavra, da Tua revelação, Teus ensinamentos, para que o Teu poder seja manifesto essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, te damos toda a liberdade para que o Teu Espírito Santo possa atuar em nós e no nosso meio. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, um cano para derramar bênçãos sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos usar a versão árabe, tá bom? Coloque em 1 Pedro 5:8. A gente vai. Nós vamos. A gente vai contextualizar a mensagem dessa noite. Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para... A palavra manda a gente ser sóbrio e vigilante. E fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando quem ele possa devorar. Isso significa que ele pode devorar todo mundo? Não. Isso significa que ele pode tocar e nos morder ou nos atacar? Não. Mas tem alguns que ele consegue achar. Coloca em Efésios 6:11. Diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando a gente lê Efésios 6 sobre a armadura de Deus, todo aquele contexto vem para que a gente possa ficar firme contra as armadilhas ou as ciladas do diabo. Significa que a gente lê em 1 Pedro que o diabo ele fica ao nosso derredor. A gente lê em Efésios que ele coloca armadilhas para que a gente caia nelas. Amém? 1 João 5,18. É um chaveirinho aqui, ó, do cofre do R$1 milhão da Bíblia. Vou deixar aqui. Diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe... Ou seja, o que a gente está entendendo aqui? Que Satanás, ele fica tomando conta da nossa vida, jogando armadilhas, para que a gente possa cair nessas armadilhas, sair da presença de Deus, para Ele poder fazer alguma coisa com a gente. Porque se a gente se manter na presença de Deus, vigilante na presença de Deus, firme na presença de Deus, a única coisa que Ele pode fazer é colocar armadilhas e ficar rugindo ao nosso redor, para tentar nos amedrontar. A gente vai falar hoje sobre Mateus 16. E se eu pudesse, tem o tema de hoje à noite aí? Tem? A gente está na série Princípios de Guerra e Defensiva e Iniciativa. Acho que deveria ser Ofensiva Iniciativa. E se eu pudesse dar um tema, pastor, eu daria o seguinte: revelando as portas do inferno. Para que a gente possa ter uma compreensão na prática, no nosso cotidiano, o que são essas portas que não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. Amém? Então eu vou começar falando de... Abre lá em Mateus 6, 16, por favor. Pode botar no verso primeiro. Mateus 16. Vamos acompanhar, tá? Vamos lendo. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe para que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Esses são os fariseus e os saduceus tentando Jesus, afrontando Jesus, querendo pegar Jesus. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: olha, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O que Jesus está falando aqui? Olha, vocês conseguem discernir quando vai fazer sol e quando vai fazer chuva. Vocês conseguem discernir que quando o sol está chegando a tarde, aquele sol avermelhado, naquele pôr do sol maravilhoso, tempo limpo, à noite as estrelas vão aparecer. Mas quando está entre nuvens, vai vir tempestade. Sol e chuva, normalmente a chuva vem forte. Não acontece muito em chuva de verão. Na verdade, não tem chuvinha no verão. Sempre à tarde aumenta o vento, o sol se pondo, vem aquele vento e vem a tempestade. Ele está falando, vocês conseguem discernir isso, o aspecto do céu, mas você não pode discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o desmonte. E deixando-os, retirou-se. O que Jesus vem falar? Se você não crê no Filho do Homem, nenhum sinal vai ser te dado. Porque sinais sem fé, eles são inúteis. E aí Cristo veio falar para aqueles homens, os doutores da lei, que queriam que ele provasse que ele era o Cristo através de sinais. E Cristo veio falar, olha só tem um sinal que eu posso lhe dar hoje. É aquele que Jonas já deu. Vai para o verso 5, a gente vai falar sobre isso. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E eu quero começar a nos contextualizar. Eu quero olhar essa passagem, que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está lá em Mateus, capítulo 16, verso 18, mas eu quero contextualizar toda essa passagem, trazendo para esse tema, amém? Estão ligados? Vamos treinar? 1, 2, 3, está ligado? 5 minutos, 4 cabeças já tombou assim, entendeu? Sempre que eu começo falando alto, eu termino sem nenhuma voz, né? Então vou tentar terminar calminha aqui, para aí eu termino mais calmo ainda, mas vou terminar com voz hoje, em nome de Jesus. E aí, volta no verso 5, por favor. E aí, quando Jesus vai falar com os discípulos, tendo os discípulos passado para o outro lado, eles esqueceram-se de levar o pão. Então, a palavra já vem apontando uma falha aqui dos discípulos. Olha, os discípulos estavam com o mestre, loucos por uma novidade espiritual, mas agora se esqueceram de algo material. Então, eles não foram prudentes. Você lembra que a gente tem que vigiar e ser prudente, porque tem um leão que está ao nosso derredor, esperando a gente deixar de ser prudente? Então, a falta de prudência, ela pode nos aprisionar. Eu vou dar um exemplo na prática, e eu quero trazer isso para a nossa vida mesmo. Alguns anos atrás, tinha um ar-condicionado bem pesado na parede da minha casa. Nem me fala, né? E aí eu falei: filho, eu quero tirar esse ar-condicionado, abrir e lavar. Por quê? Porque eu já vi um rapaz que sabe mexer com ar-condicionado. Ele estava com 3 ajudantes, botou o dele para tirar, mas eu consigo sozinho. Aquela escada, sabe? Botar fogo de alumínio que você bota para ele a massa. Eu falei: não, eu consigo. Peguei o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado. Os anjos me seguraram do Senhor. Eu consegui descer, tropecei, botei no chão, lavei o ar-condicionado. Montei o ar-condicionado. Eu falei: cara, eu sou
sozinho, e os camaradas 3 lá, se enrolando todo. Fui botar o ar-condicionado para tirar, veio aqui na minha cabeça, para eu suspender sozinho. Eu suspendi o ar-condicionado. Quando eu suspendi, a escada tombou. Ou eu vinha com ar e tudo para cima de mim, lá, uma altura de 1,80 m, na minha altura estava alto, ou eu largava o ar-condicionado e eu caía para trás. Eu falei, vou largar o ar, aquele, sabe, jogada de Neymar, pensamento rápido. Na realidade, Eu tô tentando contar coisa aqui, sabe, já, que é muito cabeluda, aí a gente passa a máquina, ela vem e conta tudo, entendeu? Assim, gente, ela estava grávida, barriguda, embaixo de mim, entendeu? Aí, para não cair nela, eu com ar, com tudo, eu soltei o ar. O que o ar fez? Rasgou a minha canela daqui até embaixo. Eu peguei uma infecção na canela, minha perna ficou desse tamanho, eu não conseguia botar o pé no chão. Ficou amarelada. Eu fui na emergência médica, ela falou, olha, se a gente não tratar isso urgente, você pode perder sua perna. Agora, se eu olho para a minha vida e vejo que Deus me deu um filho, uma família, um ministério, um propósito, um destino, por que eu vou ser tão ignorante de querer fazer uma coisa dessa sozinho? Só que a gente acha, não tem problema não, eu vou subir no telhado. O que tem, mãe? Deixa eu subir no telhado. Jovem, você tem promessa do Senhor, vai subir no telhado para cair no telhado. Deus nunca vai sugerir essas besteiras para a gente. É a nossa ignorância. Sabe por quê? Porque quando a gente quebra a perna, perde a perna, fica acamado, compromete o nosso futuro, nós nos aprisionamos atrás de uma porta do inferno. E aí Satanás, ele dá sugestões para a gente, sempre é para a morte. E muitas das vezes a gente leva na brincadeira. E aí, é aquele que fala, olha, usar cinto de segurança é caretice. Pode cinto, meu filho, mas é daqui a ali. Daqui a ali, eu já vi muita gente morrer. Daqui a ali, eu já vi jovens olhando pra gente que fala que daqui ali usa sem cinto, falando, não, porque meu tio, meu pai, aquele rapaz da igreja não usa cinto. Porque ele vai daqui para ali sem cinto. Aí o jovem está indo daqui para o centro sem cinto. Até que bate o carro, quebra a cara, morre, quebra tudo. Enquanto tem ímpio capotando, saindo sem um arranhão, tem crente batendo devagar e se machucando todo. Por quê? Porque Satanás joga a armadilha, sugere você dar o passo errado e você vai. E aí você se aprisiona numa porta do inferno. Então a gente vê os discípulos que esse esquecimento, essa falta de prudência, ela pode gerar em você uma porta. Bota no verso 6 e 7. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento 2 e 2. Jesus está deixando bem, sabe quando você tem que desenhar? Fala, isso é amarelo, isso é vermelho, aí você pinta para... Verso 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Olha o que os discípulos achavam. Jesus está falando do fermento. Vocês ouviram ele falar do fermento? É porque a gente não trouxe o pão. Gente, o que é isso? Falta de entendimento. A ignorância, ela limita o nosso diálogo com Deus. Se a gente não entende o que Deus quer, nós podemos querer o que Deus não aprova. E nos aprisionamos nas nossas próprias vontades. Então, o que Jesus estava treinando ali junto aos discípulos? Vocês têm que parar de entender essas coisas desse mundo com os seus olhos e passar a entender com os meus. Aí Jesus, quando fala de fermento, está falando do fermento dos fariseus e saduceus, está falando daquele momento que os fariseus estão querendo pegar, estão jogando uma armadilha para Jesus, estão agindo ali como o diabo. O que Jesus está falando? Vocês têm que ficar ligados,
para quando pessoas estiverem perto de vocês, junto com vocês, falando com vocês, agindo como o diabo, vocês não acharem que elas estão falando de pão. E a gente cai na lábia, cai no engano, cai no trote. E a gente culpa o mundo mal, mas na verdade é falta de entendimento, porque o nosso relacionamento com Deus ele está fraco. Ou a gente não está dando ouvido, ou existe uma porta tapando os nossos ouvidos. Coloque em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, por favor. Coloca no verso 8. Verso 8. A gente vai voltar no 3. Quando a gente não entende o que Deus quer para a nossa vida, a gente acaba discutindo sobre pão. Quando a gente discute sobre pão, no momento em que Deus está querendo que a gente entenda sobre fermento, a gente vai tirar as nossas próprias conclusões. E cada um vai seguir a sua própria vontade. E aí a gente para de falar sobre fermento, não entende o que é fermento, não se aprofunda nas coisas do reino, não se aprofunda com a palavra, não quer relacionamento com a palavra, mas a gente vê podcast de tudo, vê debate para tudo, vê notícia de tudo, vê vídeo, 138 vídeos por dia, mas a gente não se relaciona com aquilo que Jesus quer falar para a gente. Então a gente começa a ter os nossos próprios desejos aflorados. E o resultado dos nossos desejos é a covardia e a incredulidade. Nos torna abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, as pequenas e as grandes. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e, a saber, a segunda. Coloca lá no verso 3, por favor. Vamos lendo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, Apocalipse está falando para a gente o seguinte: olha, não é porque você está passando por aflição, por dor, por lágrimas e choro, que você não está fazendo a vontade de Deus. Não é porque você está passando por lágrimas, por choros, por dor e por aflições, que você está na rota errada. Ele falou: não, sobre isso eu garanto, todas essas coisas passarão. E quando vocês estiverem comigo, nada disso existirá. Mas tem uma coisa que vocês precisam se preocupar: é com a idolatria, a feitiçaria, com as imoralidades, a falta de relacionamento com o Senhor. Porque essas coisas podem sim nos tirar dos caminhos de Deus. Então, quando a gente está vivendo aflição na terra, dor, angústia, problemas na terra, isso não significa que a gente não é um abençoado filho de Deus. A nossa preocupação não tem que ser com essas aflições, tem que ser com aquilo que nos tira da presença de Deus. Amém? Volta para Mateus 16, coloca no verso 8, por favor. Percebendo, Jesus disse: porque discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão. Isso aí, Jesus falando para eles: por que vocês estão olhando e falando sobre as coisas que estão faltando, se foram chamados para coisas muito maiores? Enquanto
Cristo estava tentando ensinar coisas que os levariam a herdar o reino dos céus, eles estavam ainda andando e falando sobre pão. E por que eles estavam falando sobre pão? Por dois motivos. O primeiro, pouca fé. Porque quando a gente está com pouca fé, a gente fala demais das coisas desse mundo. Segundo, porque não havia pão. Então aquilo que falta em nós, aquilo que falta na nossa casa, aquilo que a gente acha que falta na nossa vida, se torna um assunto mais recorrente no nosso mundo. E aí Deus fala, Cristo fala com eles: por que vocês estão preocupados com aquilo que está faltando? Será que vocês não viram a multiplicação dos pães que eu fiz? Homens de pequena fé. Por que vocês estão falando de pão? Por que vocês estão falando daquilo que falta? Se eu já entreguei uma grande obra, se eu já dei um grande destino, se eu confiei em vocês, em você mulher, em você jovem, em você homem, um propósito direto da minha parte, por que vocês estão reclamando e discutindo daquilo que ainda falta na vida de vocês? Ei, o que eu quero, o que eu dei, o que eu preparei para vocês é muito maior daquilo que vocês sentem falta. Aí, enquanto a gente discute sobre os problemas, a gente pode cair em armadilha e acabar atrás de uma porta. O que está faltando não é aquilo que vocês não têm, mas aquilo que vocês não sabem. A nossa maior falta, tá ligado? Tá ligado? A nossa maior falta nunca é daquilo que a gente não tem, mas é daquilo que a gente ainda não sabe. Porque quando a gente descobre, quanto mais a gente descobre novidades em Deus, menos falta das coisas a gente sente. Então, quanto mais falta a gente está sentindo das coisas, mais a gente tem que buscar a novidade de vida em Deus. As maiores ausências dentro do nosso ser não tem a ver com coisas desse mundo, tem a ver com coisas que a gente ainda não conhece em Deus. E a gente acaba se aprisionando em coisas, sendo que Deus quer revelar o saber dele para preencher o nosso ser. E aí Satanás enche os nossos ouvidos de sugestão de coisas, para que isso se torne uma porta e a gente não possa mais enxergar o que Deus tem para nós. Aí a gente começa a ficar com porta nos ouvidos, com porta nos olhos, andando como vivos nessa terra. Toca no verso 9. Vamos até o 14. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para que 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus ali fica revoltado. Aí eles então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Verso 14. E eles responderam, olha só, eles estavam andando com o Messias. Cristo já tinha se revelado como o Messias, já tinha feito milagres, prodígios e maravilhas. Ele tinha se revelado completamente. E aí eles continuavam discutindo sobre pães. E o pior, quando eles perguntam para o Messias, quando o Messias pergunta para eles: quem eu sou na visão de vocês? Olha o que eles respondem: o Senhor é o João Batista. O outro: o Senhor é o Elias. O outro: o Senhor é Jeremias. Ou alguns dos profetas. Quando a gente não reconhece quem Jesus é, quando não entendemos quem Jesus é, quando não cremos em quem Jesus é, nós nunca saberemos quem nós somos.
Se a nossa identidade ela só é formada em Cristo e a gente não sabe, não consegue identificar o Cristo em nós, a gente não tem identidade no Senhor. E aí, mas tem um homem, pode botar no verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então, a ausência dessa identidade, ela nos enfraquece diante das portas do inferno, porque ela tira de nós a identidade de igreja. Então, enquanto a gente achar que o Cristo é um profeta, enquanto a gente achar que o Cristo é o Elias, enquanto a gente achar que o Cristo é o curandeiro, enquanto a gente não tiver a noção real que Ele é o Deus, o Filho de Deus, que veio como um homem, que morreu no nosso lugar, que encarou a morte de frente a frente, venceu a morte, tomou as chaves do inferno, ressuscitou, assentou à destra do Pai, que agora Ele tem o nome dele sobre todos os nomes, que Ele envergonhou as potestades e os principados desta terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente não sabe quem é o nosso Senhor, o mundo espiritual não consegue saber quem nós somos. Coloque em Mateus, vamos agora no verso 1, e a gente vai começar a entrar de verdade no tema. Aproximando-se os fariseus e saduceus tentando, pediram que lhe mostrasse sinal vindo do céu, pediram um sinal. Ele, porém, lhes respondeu, chegará a tarde, dizeis, não haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade. Por quê? Porque o céu de um vermelho está de um vermelho sombrio. Vocês sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, não podem discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e um sinal será lhe dado, o sinal de Jonas, deixando-os, retirou-se. Coloque em Jonas capítulo 1, verso 1, por favor. Vamos falar um pouco sobre identidade também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Bota no verso 7, por favor. Porque até o 10. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte. O que aconteceu? Jonas fugiu, pagou para entrar num barco, para fugir do propósito para Nínive. Só que começou tempestade, e o barco vai afundar, e eles jogam todos os pertences do barco, do mar, achando que poderia ter algo ali escondido para se livrar da maldição, que eles acreditavam que se estava acontecendo algo ruim, era uma maldição. Mas aí eles lançam sorte, e a sorte cai em Jonas. Fala, quem está trazendo essa maldição para o barco? Quem é o maldito entre nós? Pum! Aponta para cá, porque Jonas está aqui. Jonas! Bota no 7 de novo. Para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, lançamos sorte e caiu sobre Jonas. Então eles disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Olha, eles pegaram Jonas, imagina aqui pelo colarinho, né? Que ocupação é a tua? De onde tu vem? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Olha o que ele quer saber. Que profissão é a sua? Aonde você mora? Qual diploma que você tem? Qual é o teu nome? Me mostra a tua identidade. O que eles estão falando? Quem é você aqui na terra? Qual é o teu nome? Qual é a tua profissão? Olha o que Jonas respondeu. Eu sou hebreu. Eu não sei o que é profissão. Eu não sei qual é o meu nome aqui na terra. Não importa de onde eu vim. Eu sou chamado hebreu. E ele falou ainda, temo ao Senhor, o Deus do céu,
que fez o mar e a terra. Jonas, ele pode ter fugido, tentado fugir dos propósitos do Senhor, mas tem uma coisa que ele tinha certeza, de quem ele era. Aleluia. Verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande... Por que eles ficaram possuídos de grande temor? Porque eles reconheceram um hebreu. Então quando vem um grande problema e nós enfrentamos esse problema, ele vai nos reconhecer como filho de Deus ou filho do mundo. E as portas do inferno só recuam para o hebreu convicto de quem é. Que é isso que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Coloca no capítulo 2 de Jonas. Pode botar no verso 1 mesmo. Vamos ver a angústia que Jonas passou. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu ouviste minha voz. Pois me lançaste no profundo. Olha o que está falando. Que Deus lançou ele no abismo, no profundo. Lembra que Cristo falou que se quisesse um sinal de que ele era o Messias, era só olhar para Jonas? O que Cristo está falando? Lê o que está escrito sobre Jonas e você vai saber quem sou eu. No coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Está falando do fundo mais profundo que se pode ir. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a sua alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, aonde Jonas estava? Abaixo dos ferrolhos, com os ferrolhos na sua cabeça, com água no pescoço, lá nos confins da terra, dentro de um peixe. E ele fala, com voz de gratidão, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Libera Jonas. Vomita Jonas. A vida dele não acabou. O propósito dele está nas minhas mãos. Ele pode ter errado, mas ele sabe quem ele é. É grande a obra que eu tenho para você, Jonas. Peixe, obedece agora. Você levou ele para o fim, para o fundo do poço. Mas ei, Jonas, vai subir agora. Sobe. Volta para os caminhos. E aí o inferno tentou aprisionar ele atrás da porta da desobediência. Mas o posicionamento do Jonas destruiu essa porta. Glória a Deus. Agora vamos ver quem é Jesus. Vamos conhecer Jesus. Coloque em Colossenses 2, capítulo 8. Vamos ler até o que diz. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
tendo sido sepultados juntamente com ele, está falando de quem? De nós, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Coloque em Filipenses 2, verso 5, por favor. Diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso nenhuma porta do inferno pode prevalecer sobre ele. Glória! Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, esse é o Senhor que nós servimos, é o nosso Salvador, que nos resgatou e nos deu o poder e nos confiou o Espírito, para que nós pudéssemos realizar obras como Ele realizou, e ainda maiores. E aí, quando a gente começa a identificar o que Cristo fez por nós e como a nossa vida muda através de Cristo, a gente começa a entender quem nós somos. Bota em Gênesis 14, 13. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão. Vamos lá, igreja. Lá em Gênesis 14, a palavra já chama Abraão de hebreu. A palavra hebreu significa aquele que atravessa ou atravessar. Aquele que muda de lado, aquele que saiu do velho mundo para o novo mundo. Aquele que vivia de uma forma impedido de ir adiante por um rio, uma barreira, por limites, mas Deus revela propósitos que vão além das barreiras, além do limite, além de onde nossos olhos podem ver. Aí a palavra chama Abraão de hebreu. Aquele que saiu de Ur dos Caldeus, atravessou o rio Eufrates e foi para Canaã. Glória a Deus. Então, Abraão sai de um lugar, atravessa uma barreira e chega no propósito. Quando a gente vê, por exemplo, Moisés liberta o povo do Egito. Ele sai do Egito, tira da escravidão, atravessa o Mar Vermelho e vai em direção à terra prometida. Cristo, ele vem como homem, em meio aos pecadores, vai ao inferno, atravessa a morte e chega no céu. Nós nascemos no pecado, mas conhecemos a Cristo e em fé atravessamos através do batismo e da confissão e chegamos num novo reino. Então Deus, ele nos transforma, nos tira de um ambiente, nos dá uma nova identidade e nos coloca em outro ambiente.
Abraão, ele deixa o mundo antigo para seguir o chamado de Deus para a terra prometida. Repita comigo, terra prometida. Moisés, a libertação, o que ele promoveu? A libertação do pecado, da escravidão e o nascimento de um povo livre. Repita comigo, povo livre. E Jesus fez uma travessia definitiva da morte para a vida eterna. E a igreja, ela caminhar como o povo vive do outro lado. A igreja, através de atravessar pela fé, o batismo e a confissão, por ele passar por esse rio, por essa morte, ele alcança a vida eterna através de uma nova aliança. Então Deus, quando ele olha para a gente, ele já não nos olha como alguém que não tem aliança. A gente vê Abraão, a terra prometida, Moisés levando o povo livre, Jesus a vida eterna e a gente debaixo de uma nova aliança. Isso tudo constrói a nossa identidade, Samuel. Nós vamos chegar num bom lugar, amém? Amém. Deus, ele nos vê como já somos nele. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Então Deus não nos vê apenas como nós somos hoje, mas quem nós já somos nele. Ele não nos vê segundo as nossas condições de hoje, mas como a gente realmente é. E quem nós somos no Senhor? Somos filhos de Deus, vivemos numa terra que emana leite e mel, temos a vida eterna e estamos reinando debaixo de uma nova aliança como Criador de todas as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Chamar uns homens aqui para ajudar. Pode vir aqui? Por gentileza. Mais 2 homens. Também? Vou chamar o varão, vou deixar o varão ali. Gabriel, te botar na furada aqui. O Gabriel vai representar o meu futuro. Alto, bonitão assim, sabe? Igual você no céu, parecido com o Gabriel glorificado, sabe? Mais um varão aí. Varão, vou mandar aqui o Fabrício. Tem coragem, Fabrício? Vem pra cá. Vem rapidinho, pra gente não perder tempo. Fabrício. A gente já fez aqui, eu fiz isso há um tempo atrás, mas para a gente poder ter isso bem explicado. O Fabrício vai ficar aqui, Fabrício, por gentileza. Não, vem o Gabriel para cá. Os dois bonitos aí me confundem, entendeu? Apesar que passa bravo, aí, ó. Vem para cá, por gentileza, aqui. Djalma e o Éder. Hoje, ontem, quem eu fui ontem? Eu fui o Éder. Ah, isso aqui é o Leandro lá atrás. Bebia, fumava, mentia, não queria saber nada com Deus. 22 anos de idade, nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. Aí está aqui o Leandro. Quem é o Leandro hoje? Aqui, ó, até parece, né? Djalma. Já encontrei o Senhor, Ele me resgatou, mas ainda no corpo humano, fraquejando, levantando, vivendo, encarando as aflições. Quem é você amanhã? Eu não sei. Talvez o Fabrício. Porque eu estou aqui, pastor. Eu não consigo me ver aqui e aquele eu não existe aqui na terra. E esse eu aqui, o diabo conhece. O diabo conhece, sabe quem? Só quem eu conheço. Então ele conhece o meu passado e o meu presente, mas ele não conhece o meu futuro nem a minha eternidade. Só que eu também não conheço o meu futuro. Eu não sei quando que eu vou morrer, como que eu vou morrer, em que casa que eu vou morrer, como que eu vou morrer, mas eu sei como eu vou ser na minha eternidade, e a palavra revela isso. Só que Satanás, ele fica o tempo todo, enquanto a gente está nessa posição aqui fraqueja, ele fica nos lembrando desse cara aqui o tempo todo, querendo impedir a gente de ser alguém no futuro e de viver a eternidade. Então ele começa a falar: seu fraco,
Você não merece, você não consegue, até aquilo que você não fez, não é hoje que você vai fazer, olha a sua idade. Você vai, de novo, você caiu nesse pecado, você não vai conseguir, não adianta, não vem mais, seu doente, seu burro, sua burra, seu incapaz, você nunca vai ser um pastor, olha para ele, olha para ela, nunca o diabo vai falar para você olhar para Cristo, é ser para um, ou para outro, ou para a condição do outro, ou para a casa do outro. Aleluia. Aí, Deus, Ele não nos vê assim. Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A terra nem existia, mas o Cordeiro já estava providenciado. A gente nem ouviu falar de Israel, mas a Nova Jerusalém já está na palma da mão dele. Aí Deus olha para a gente assim, pastor. Mas quando Ele palestra para a gente, e quando Ele entrega algo na nossa mão, Ele está falando com esse cara aqui, ó. Ele quer palestrar com esse cara aqui, para que ele possa trazer algo do céu, da parte dele, para a terra. A salva de palmas valente, obrigado, gente. Só que a gente quer combater as portas do inferno, porque as portas do inferno, elas são armadilhas e aprisionamentos. Você percebeu que o inferno ele não vem com um exército para nos matar? Ele vem com uma cilada para a gente cair. E uma vez que a gente cai, o Senhor vai lá e Ele levanta a minha misericórdia e se renovou. Mas não peques mais, aí a gente peca de novo. A gente fala, Deus falou para não pecar mais, agora eu estou perdido. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, 70 vezes antes, levanta. Aí de novo, aí Deus fala, levanta. Só que, quando a gente cai, existe um tempo até o arrependimento. E às vezes demora esse tempo. Nesse tempo a gente está fragilizado. A gente caiu na armadilha. A gente saiu da presença do Senhor. A gente está em pecado. A gente está mentindo. A gente está no erro, a gente está maltratando a nossa própria família. E aí a gente dá legalidade para ele nos aprisionar. E aí ele começa a querer exaltar a nossa razão, exaltar a nossa justiça própria. E ele começa a colocar portas nos nossos olhos para que a gente não enxergue mais a esperança dele, para que a gente não enxergue mais a saída, para que a gente não enxergue mais o propósito pelo qual Ele nos chamou, para a gente esqueça dos profetas que falaram das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Foi estabelecida a porta do inferno na sua vida. Daqui a pouco, a gente vai no gabinete e a gente não consegue mais ouvir conselhos do pastor. Por quê? Porque já tem uma porta do inferno nos nossos ouvidos. E a gente só ouve aqueles que a falam na nossa alma. E quando não tem ninguém, a gente busca na internet. E a gente encontra, porque a gente encontra tudo que a gente busca. Então, se a gente buscar escape, vamos encontrar escape. Se a gente buscar esperança, a gente tem um novo futuro. Se a gente buscar alegria, Deus renova nossas forças. Agora, se a gente buscar morte, a gente encontra morte. Se a gente buscar incredulidade, a gente encontra incredulidade. Se a gente buscar prova que Deus não existe, a gente encontra prova que Deus não existe. A escolha somos nós que fazemos. Então a gente precisa combater as portas do inferno, mas não o Leandro que foi, e nem o Leandro que é, mas o Leandro que só Deus sabe o nome. Então quando a gente vem diante dessas portas, diante das aflições, diante dos problemas, diante das nossas fraquezas, a gente fala, essas fraquezas vêm nos acusar, mas a nossa resposta a isso tem que ser: eu não sou Leandro, eu não sou dessa terra, eu fui pecador, eu morri um dia, você sabia que eu morri, mas eu ressuscitei. Eu vou falar algo, eu vim com o Senhor nos ares, eu desci, e a gente derrotou os demônios e os espíritos imundos. 1000 anos
eu governei com Cristo. Eu vi a Nova Jerusalém sendo instituída. Eu vi as portas com os nomes dos apóstolos. Eu caminho em ruas de ouro. O meu sol não é esse que você vê. O próprio Cristo, a glória dele, ilumina os meus caminhos. Esse sofrimento que você vê é falso, porque eu sou alegre, eu não sofro mais, eu não tenho mais dívida, eu não brigo mais, o meu corpo não sente mais dor, não existe mais doença. É com esse Leandro que você está falando. E se a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue trazer do alto para baixo. E a gente fica ouvindo sugestão e vivendo com coisas de baixo para cima. Por isso que eu apresentei a vocês o Cristo que nos salvou. Olha em 1 Pedro capítulo 2, verso 4, por favor. Agora eu vou começar a falar quem nós somos. Vamos até o 10, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe o Senhor uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra de tropeço e rocha de ofensas, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita. Aleluia. Eu tenho fé que eu vou ver o primeiro levantando a mão. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Coloque em João capítulo 1, verso 12, por favor. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, não sei que condição você vive hoje, não sei o que aconteceu essa semana. Você recebeu Cristo, amém? Amém. Então você recebeu o poder de ser chamado filhos de Deus pelo próprio Deus. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, mas nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Coloque em João capítulo 17, verso 20. Verso 20. Vamos até o 22. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que ele falou aqui: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Jesus, ele ora para que a gente tenha, ele ora pelo Pai por nós, ele libera sobre nós a glória que ele recebeu do Pai. Então o Pai liberou glória sobre o Filho, e o Filho liberou glória sobre nós, para que a gente tenha uma natureza celestial sendo manifesta aqui na terra. O Espírito Santo em nós, a presença do Senhor em nós. Existe uma glória que foi liberada sobre a nossa vida. Não é para a gente viver como a gente vivia ou como a gente se enxerga, mas como a palavra diz que nós somos. E aí não importa que exista. Coloque em Efésios capítulo 2, 12. Coloque em Isaías, por favor. Vamos para Isaías direto, 61. Isaías 61, verso 1.
Aqui fala de Israel, da Israel restaurada, e claramente apontando e simbolizando a igreja. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Falando de quem? De Cristo. De mim. Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E proclamar libertação aos e a pôr em liberdade os e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em si, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades. Só eu. Destruídas da geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavadores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da nossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e terei perpétua alegria. Porque eu sou o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. E com eles farei aliança eterna. Verso 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os